a gente segue agora te contando que para o fim desse ano, um alerta para a exportação de carne brasileira segue aí preocupando, porque um estudo do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada mostrou que o Brasil pode esgotar já em setembro a cota anual de exportação de carne bovina para a China, caso o ritmo atual de embarques continua. Vou chamar o Fabiano Frade, repórter da Itatiaia, que explica para a gente esse alerta. A gente pode então extrapolar já em setembro. Imagina como que fica o restante dos meses com relação a essa exportação. Conta para a gente, Fabiano. Boa tarde para você. Olá, Muriel Porfiro, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no CNN Money. Exatamente uma situação bastante complicada, porque a cota preparada para o Brasil na exportação de carne para a China tem essa data aí marcada mesmo para setembro. Isso porque o mês de janeiro superou todas as expectativas, nem parecia que tinha qualquer tipo de solução ali, ou pelo menos de programação para que o consumidor chinês desse preferência para o produtor. Nada mais do que isso, né? Esse controle da entrada da carne brasileira na China é justamente para fazer ali uma proteção do mercado interno chinês, mas nem parecia, porque segundo o CPE, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o Brasil teve agora, né, nesse patamar de agora, muito mais exportação do que no mês de janeiro de 2025, por exemplo. E o Brasil vive um cenário complexo porque dentro desse pacotão, a China está com 119,63 mil toneladas que já foram ao longo desse mês de janeiro. O maior volume embarcado em um mês de janeiro. E o ponto é que a cota não tem conversa. Se a torneira seguir aberta, ou seja, a gente continuar a exportar dessa forma, o limite anual vai ser preenchido cedo e o resto do ano aí vai virar uma complicação, por quê? Aí vira um jogo de xadrez, um impacto na dinâmica de preço na estratégia comercial de 2026. Em 2025, quando a China anunciou esses limites de importação de carne bovina, estabelecendo essas cotas anuais, tarifas extras para volumes que ultrapassassem, a medida justamente para proteger a produção local. O problema é que, se chegar a setembro, a gente já tiver distribuído tudo que a gente já tem programado dentro dessa cota, a gente vai ter outubro, novembro e dezembro com preços muito complicados. O dólar em alta, o abastecimento interno da carne bovina tendo uma dificuldade também, porque a valorização do dólar frente ao real acaba funcionando como um incentivo adicional para a exportação. Se a gente tem essa problemática toda pela frente para resolver com a China, agora, muitos analistas, e a gente vai acompanhando isso, conversando com muitos deles, dizem que esse tarifaço, vamos chamar de tarifaço chinês, né? Essa barreira de entrada da China, ela pode ser quebrada. Há possibilidade de uma negociação, uma vez que a China é o nosso maior comprador de carne, principalmente a carne bovina. Então a gente tem um ponto aí importante para poder discutir. Mas o fato é que se a gente seguir nesse patamar, por exemplo, 1,106 mil, ou seja, 1.706.000 toneladas é o que a gente pretende, né, no anual para a China. A gente já cumpriu em janeiro muito mais do que 10%. Então, o caminho para esse desenvolvimento aí no que chega da carne da China é talvez de uma negociação. Muita gente acredita, né, em Brasil e China chegarem a um consenso. Eu acredito que a China vai continuar fechando o mercado, mas quando entrar setembro, como diz aquela canção, pode ser que a China repense, mas não vai ser algo programado antes, pelo menos a minha observação. Muriel. Perfeita observação, a gente fica nessa expectativa para entender o que vai acontecer e vai ser isso, vai ser esse nervosismo praticamente até o fim, até pertinho de setembro para entender qual que vai ser esse cenário para nossa carne. Obrigada, Fabiano, bom trabalho para você, bom fim de semana por aí também, bom carnaval.
Bom fim de semana, bom carnaval, Muriel, e vamos acompanhando aí também a folia por todo o Brasil. Um abraço. Sem dúvida, um abraço.